Vamos então ao número 9, matéria História e Cultura de Israel. Já em direto para o assunto, vamos pegar aqui a aula 9 e vamos ampliar mais nosso tempo para hoje. A gente está chegando ao final da matéria 5, tá vendo? No módulo 2, né? E aqui a aula 9. Aí o idioma, a música e os costumes, né? Você já conheceu Israel, a sua historicidade, lá dos primórdios de Abraão, passou por toda aquela fase dos hebreus, israelitas, dos judeus, chegou aos israelenses, passamos pela conquista pós o tempo de Jesus, né, que ninguém fala, muitos poucos falam sobre isso. Nós fizemos uma linha, né, lógica, do ano 44, né, até os dias de hoje. E agora um pouquinho dos costumes. Aliás, os costumes de Israel, a música, eles estão meio mesclados, né? Assim, eles não conservam o original ortodoxo da época, porque é muito tempo atrás. Inclusive o idioma, né, foi ressuscitado. Vamos ver isso aqui agora. Esse hebraico que nós falamos aí, não é hebraico, aquele hebraico lá de Adão, lá do Éden, não. É um hebraico que foi ressuscitado, baseado no que foi achado de escritos, né? Vamos ver então primeiro as questões aqui do aramaico e do hebraico, né? Deixa eu ampliar aqui para você melhor. Ok? Aramaico e hebraico. Você ouve muito falar em aramaico e hebraico, né? Olha só, são dois idiomas diferentes, embora parecidos, né? O hebraico é a língua dos hebreus. O aramaico é a língua dos arameus. O livro de Gênesis registra um homem chamado Sem, de onde vieram os semitas. Ele possuía dois filhos, um chamado Eber e outro filho chamado Aram. De Eber origina-se os hebreus, e de Aram os arameus. O povo hebreu é o povo de Israel. De os arameus, os filhos de Aram, é o povo da região da Síria. Lembra quando Abraão foi lá para Dan e Aram, né? Era aquela região, embora ele falasse hebraico, né? Só depois do cativeiro que eles perdem o hebraico e começam a assimilar mais o aramaico por causa da região onde eles estavam lá. Interessante. O aramaico acabou tornando-se tomando conta de toda a região do Oriente Médio, no mundo antigo. Até porque, gente, o hebraico para o judeu era a língua sagrada, né? Realmente tinha um hebraico sagrado, que não tem vogal e tal, não se pronuncia o nome de Deus. É uma série de coisas interessantes aí que tem que notar. O aramaico acabou tomando conta de toda a região do Oriente Médio, no mundo antigo, né? Os judeus assimilaram muito aramaico após o exílio babilônico. Acabei de falar isso agora, né? Atualmente, o hebraico é a língua oficial do Estado de Israel. Vamos então agora ver como é que a língua foi citada, como é que ela veio à tona, né? Então, a língua de Israel, o hebraico foi citado, né, na verdade. Vamos ver então como é que foi a ressurreição desse idioma, né? Olha que interessante, pessoal. O hebraico de hoje difere do antigo e foi por iniciativa de Eliezer ben Yuda. Eliezer, filho de Judá, né? O Ben aqui é filho né? Ben-Adab, o Bar, né? Bar-Rabás, é parecido, Ben-Yuda, Ben-Yehuda. E olha aqui, Yahushua é Jesus, Iavé, ou Iá é Deus, Yahuda, que é o povo judeu. Anteriormente, um ardente revolucionário da Rússia cesarista, né? Ben-Yuda, juntou-se ao movimento nacional judaico, que no caso é o sionismo, né? E migrou para Israel em 1881. Então, olha, até 1881, algumas famílias judaicas pronunciavam algumas coisas em hebraico antigo. Havia também o Yiddish, que foi o dialeto hebraico que nasceu lá na Alemanha. Esse cara agora vai fazer uma organização nessa língua. Motivados pelos ideais de secundável de renovação e de rejeição do estilo de vida dos judeus na diáspora, dedicou-se a desenvolver uma nova língua que os judeus pudessem usar para a comunicação do dia a dia. Aí ele criou esse hebraico que nós temos hoje. Desculpa que escapou aqui, pessoal. Tá? O meu controle está com probleminha aqui. Então ele acabou criando o hebraico que nós falamos hoje. É aproximado no desenho das letras, é aproximado, porque nunca foi, é uma língua morta, mas não foi assim. Ela é morta porque não é mais oficial de um país, né? Mas algumas pessoas pegaram algumas coisas, foram armazenadas de pai para filho,
Então ele chegou bem perto, bem perto. Quer dizer, quem somos nós para dizer que chegou bem perto, vocês não conhecem, né, como é que era a língua. Mas a gente vê pelo som, pelo modo que se fala, né, que se escreve, tem muito a ver ali o que é a escrita com o idioma, né? Então tá aí. O hebraico nasceu, é um hebraico novo, ele é do século XIX, tá bom? Ele é a junção de vários dialetos para dar o hebraico que a gente fala hoje. A bandeira. A bandeira de Israel foi adotada em 28 de outubro de 1948. Tá vendo? Ela é recente, né? 5 meses após o estabelecimento do Estado do país. Ela mostra uma estrela de Davi, azul, e um fundo branco entre duas faixas azuis horizontais. A cor azul é descrita apenas como azul, celeste escuro, e varia de bandeira para bandeira, abrangendo de um tom azul puro, por vezes sombreado, quase tão escuro quanto o azul marinho. As tonalidades em torno de 35% de puro oxiano e sombras são claras, quanto azul muito claro. A bandeira foi desenhada por movimento sionista também, em 1991. O desenho básico remete a Talit, o chale ritual de oração judaico, que é branco com listas azuis. O hexagrama no centro, que diz que é a margem de Davi, né? Margem Davi, escudo de Davi ou estrela, tornou-se um símbolo judaico no final da Idade Média, em Praga. Foi adotado pelo primeiro Congresso Sionista em 1897. Então, não tem uma referência bíblica da bandeira. Ela é branca com lista azul. Aí a pessoa fala branca porque é puro, azul porque é o céu, eternidade. A estrela de Davi porque por causa de Davi foi o rei. Não, olha, eles tentaram arrumar tudo que foi coisas para evocar a cultura, né? No caso da estrela de Davi, porque fala estrela de Belém, né? Se refere lá àquela estrela, e dizem os estudiosos que foi achados materiais judaicos lá daquele período com inscrições de estrela. Bom, também tem a questão da maçonaria, que o pessoal também fala que a maçonaria tem a ver com o sexo, ali o sexagrama, o hexagrama. Fato é um símbolo que eles usam hoje como bandeira civil. Na verdade, nem todo judeu gosta dessa bandeira, sabe? Nem todo judeu. Mas é uma bandeira para que haja um reconhecimento do Estado Civil. Então, tiveram que criar uma bandeira, tá certo? Vamos continuar e terminar a aula 9? Vamos aqui, então, a parte número 3. O hino de Israel. Olha, já falamos sobre o idioma, a bandeira, agora o hino. E você vê, eu não estou entrando profundamente em detalhes, tipo, qual o nome do sapato do cara que inventou o hino, né? Como é que era o cabelo do cara que inventou a bandeira. Não, a gente vai no que é mais popular, o mais tranquilo para você aprender, assim. Agora, se você quiser se aprofundar só de Israel, você faz outro curso tipo uma especialização, né? Agora, o hino Israel é o Hatkiah, o Hatkivah, do hebraico A Esperança, também chamado Hatkivah e Haktivah. Deu na mesma, né? Haktivah, Hatkivah. É o hino nacional de Israel. Nasceu de um poema de Naftali Herz Imber, poeta polonês, escrito em homenagem à fundação da colônia sionista Petah Tikvah, a Porta da Esperança. Lembra que já viu lá o Silvio Santos fazer a Porta da Esperança? Ele é judeu? Tá aí, ó. Tudo a ver, né? Titulado Tikkavatenu, Nossa Esperança. O Tikkavatenu ganhou a melodia em 1882, quando Samuel Cohen, um colono de Rishon LeZion, que é Rishon de Sião, teve acesso ao poema, né, de Herz Imber. Desde então, com várias modificações na letra, a melodia foi adotada como hino no movimento sionista. A canção tornou-se oficiosamente hino nacional em Israel, 14 de maio de 1948, quando foi cantada durante a cerimônia de assinatura da Declaração da Independência do Estado de Israel, já com letra atual. Aí você vê a letra em hebraico mesmo, esses pontinhos do hebraico moderno para dar acentuação de vogal. Aí vem a parte literada, que é Kol Belavá Pinimá, Nefesh Yehudi Romiá
Atei, Misha, Kadima, Ain, Tisium, Sofia. Odelo, Avda, Tiki Vatenu. Hatikeva Bat Sinot Alpain. Kihot, An Shochi, Bactisnu, Eretz Sion, Jerusalém. Enquanto dentro do coração de cada alma judia palpitar na direção do Oriente os olhos para Sião se dirigem, ainda não passou nossa esperança de 2000 anos de ser um povo livre em nossa terra, a terra Sião e Jerusalém. Eita, coisa linda, gente. Glória a Deus. Amém. Agora, as festas antigas de Israel, tá? Em Levítico, capítulo 3, temos a lista das festas. Eram 7 festas solenes instituídas por Deus. E todas possuíam um significado e apontavam para uma forma direta, o plano de Deus para a humanidade. O povo que as celebrava no Antigo Testamento, elas passam a assumir um significado mais abrangente na história, tipificando alguns aspectos da obra salvífica de Jesus. As festas eram a Páscoa, os pães asmos, as primícias, Pentecostes e o tabernáculo. Fazendo aqui uma pequena comparação, a Páscoa nós temos Cristo morrendo na cruz do Calvário, né? O cordeiro que foi morto, entregue, né? Os asmos, que são os vazios, né? Entre a plantio e a colheita lá, foi o corpo de Jesus sendo enterrado, vazio, no caso. Ele entregou o Espírito da mão de Deus, ficou só o corpo vazio. As primícias não são a ressurreição? Logo em seguida ressuscita. E o Pentecostes? Bem depois de 40 dias, lembra disso? 50 dias depois, né? 50, 40 que ele ficou aí e 10 que ele foi. Aí vem as trombetas, que seria a volta de Cristo, tocar a trombeta. A expiação, que seria então o trono branco. E o tabernáculo, a eternidade, quando viveremos para sempre com o Senhor. Então, a Páscoa, o cordeiro, o enterro, primícia, a ressurreição, Pentecostes, descido do Espírito Santo, trombeta, a volta de Cristo, expiação, o trono branco e o tabernáculo, onde estaremos para sempre com o Senhor. Olha, interessante, né? Esta aula também é pesada, né? Te conheceu essas coisinhas típicas de Israel. Há muita coisa para ser colocada, mas não precisa, é informação que você não é cultura que não seria importante para esse momento agora. É o momento de você pegar agora essas coisas bem práticas de Israel, para você ter uma ideia geral de Israel. A gente se vê na aula 10, daqui a pouquinho. Deus abençoe. Até lá.